Enfim, chegamos em uma das semanas mais esperadas para quem é amante de cinema em 2023. Porque nesta próxima quinta-feira, dia 21, se não me engano, não, dia 20, né, de julho, estreia Barbie e Oppenheimer, dois dos filmes mais esperados. Eu vou assistir os filmes, vou trazer vídeo aqui para vocês no canal, mas para a gente já entrando no clima, hoje no vídeo de hoje, de forma rápida, sem muita edição, vamos falar sobre 5 curiosidades de cada um desses filmes, ou seja, no total 10. Um vídeo um pouquinho mais light, tudo mais rapidinho, apenas, como eu falei, para entrar no clima, ser algo mais divertido. O meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer, dê uma olhadinha na descrição para conhecer os meus livros, que eu sou escritor, e bora conversar um pouquinho sobre, na verdade, falar sobre 5 fatos de Oppenheimer e 5 fatos de Barbie. Vou intercalando. Primeiro fato de Barbie. A filha do inventor, da Barbie, da boneca, a boneca original, faz uma aparição no filme agora, de 2023. Ela, obviamente, já é uma senhora de idade, mas se tornou uma homenagem bonita para o criador original da boneca. Agora, a primeira curiosidade de Oppenheimer. A gente tem aqui o diretor, que é o Christopher Nolan, conhecido por inúmeros filmes, e que também é conhecido pelo não uso de CGI, ou pelo menos apenas para fazer alguns retoques. Ele gosta muito de efeitos práticos. Oppenheimer é um filme que fala sobre a bomba nuclear, sobre a criação, mais especificamente sobre o cara que criou a primeira bomba nuclear. E, no caso, por ter muitos testes, etc., de bombas ao longo dessa história toda, o Christopher Nolan optou por utilizar explosivos de verdade para fazer as gravações. Obviamente, não explosivos nucleares de verdade, mas explosivos para poder recriar essas explosões e assim poder gravar isso, do que necessariamente fazer explosões usando CGI. Ele é um cara que acaba sendo muito mais adepto aos efeitos práticos, e verdade seja dita, no final das contas, efeito prático sempre acaba sendo melhor e mais duradouro ao longo do tempo em questão visual do que o CGI como um todo. Segunda, agora para a segunda rodada, começando pela curiosidade de Barbie. Barbie faz referências a diversos outros filmes, principalmente porque aqui estão vários nomes envolvidos de grande porte dentro do cinema, desde a diretora a Greta, que foi ganhadora de Oscar, até mesmo Margot Robbie, Ryan Gosling, etc. Então, naquele primeiro teaser, a gente viu referência a 2001, Uma Odisseia no Espaço, a gente também vai ter referência a Mágico de Oz, a Matrix e dentre outras obras. Agora, falando de Oppenheimer, na segunda curiosidade, a gente tem algumas exigências do Nolan, por assim dizer. O Nolan, ele saiu da Warner, o estúdio no qual ele trabalhou nos últimos anos, fez vários filmes lá, e agora, na Universal, quando ele assinou o seu contrato com a Universal, ele fez algumas exigências. O Nolan é um diretor muito bom, mas é um cara um tanto quanto chato em algumas coisas. Apesar de ser um diretor fenomenal, ele parece uma pessoa difícil de lidar, não à toa que ele saiu tretado com a Warner. Mas enfim, quais as exigências dele para a Universal? Basicamente, ele exigiu um orçamento de 100 milhões de dólares para o seu próximo filme, no caso, Oppenheimer na época. Exigiu também que fosse um orçamento igual de marketing, ou seja, totalizando 200 milhões de dólares. Exigiu 20% da bilheteria para ele, ou seja, se o filme fizer 500 milhões de bilheteria, 100 milhões é do Christopher Nolan, além do fato dele ter exigido uma janela de 6 semanas, ou seja, um mês e meio, em que a Universal não pode lançar nenhum outro lançamento nos cinemas, só deixando exclusivamente para Oppenheimer. Claro que outros estúdios vão lançar, não à toa que Barbie vai estrear no mesmo dia que Oppenheimer, mas o estúdio, especificamente o Universal, fica meio que de mãos atadas. E se parar pensar, um mês e meio é uma quantia de tempo considerável, já que a Universal não trabalha apenas com um filme por ano ou algo do tipo. Então, dá pra ver que ela abriu mão de bastante coisa para poder assinar esse contrato, porque ela acreditava no trabalho do Nolan. Vamos ver se isso, no final das contas, vai ser lucrativo, rentável, tanto para o Nolan quanto para a Universal. Terceira rodada de curiosidades. O filme da Barbie causou uma escassez de tinta rosa no mundo, mais especificamente de uma tonalidade. Porque, obviamente, muito do cenário ali, da Barbie Land é, em rosa, ou pelo menos em várias tonalidades. E isso, gerou uma certa crise, digamos assim, da tinta rosa. Claro que isso foi rapidamente contornável, tudo, e essa é uma curiosidade até que, digamos assim, bem conhecida, porque viralizou na época que foi anunciada. Já agora sobre Oppenheimer, a gente tem o fato de que o filme, ele é todo gravado em IMAX, em rolo ali, porque o Nolan não gosta de filmadores digitais, ele é um cara, muito adepto a essa questão mais física mesmo, ele defende que a qualidade do filme ali em rolo de filme é uma qualidade muito melhor do que a digital, e nesse sentido ele tem certa razão. É claro que a digitalização traz vários outros benefícios, mas a questão de qualidade
o filme ele é melhor, ele fica melhor gravado no enrolos mesmo. Então, aqui, né, ele usou ali os filmes, 65mm, IMAX, etc. Mas para poder gravar cenas em preto e branco do filme, que tem várias cenas em preto e branco, teve que ser desenvolvido o primeiro rolo de filme IMAX em preto e branco, no caso foi desenvolvido pela Kodak, para que isso seja possível, porque ele queria a mesma qualidade nas cenas que possuem cores e nas cenas que são em preto e branco. Quarta rodada, agora começando com a Barbie novamente, o Ryan Gosling, né, em recente entrevista para o Jimmy Fallon, falou que um dos motivos de ele ter aceitado ali, né, na verdade um dos motivos, um estopim final para ele ter aceitado o papel como Ken, que foi quando ele mudou pra Greta, tudo e falou que aceitava, foi quando ele estava ali no quintal de sua casa e viu uma das bonecas ali da sua filha, mais especificamente um boneco, que no caso seria o próprio Ken, jogado, meio que abandonado ali, de cara na terra. Ele achou aquilo curioso e pensou, bom, por que não interpretar o Ken em um filme da Barbie? E aí ele acabou ligando para a Greta, obviamente já tinha feito teste, tudo, já tinha sido contactado, mas ali ele resolveu aceitar a proposta. Ainda na parada do IMAX, digamos assim, do Christopher Nolan, a quarta curiosidade é o fato de que apenas 30 cinemas no mundo vão exibir esse filme do Nolan do jeito certo, bem entre aspas certo. Por quê? O Nolan imaginou esse filme sendo gravados em rolo, IMAX, etc. Como eu falei, a qualidade é superior digital? Sim. Praticidade, economia e várias outras coisas? Definitivamente não. Porque quando o cinema recebe um filme em IMAX para poder, né, colocar no seu público, ter lá aquelas telas maiores, tudo, ele recebe uma cópia digital. Ou seja, muitas vezes pode ser transportado através de HD, através de um download, etc., que é feito para os cinemas do mundo todo. Só que existem cópias do filme que foram filmados ali nos rolos, né, de filme, né, aqueles rolos antigos de filme, ali em IMAX, e que são, né, esses rolos físicos propriamente ditos. Só que como o filme é longo e de uma qualidade extrema, os rolos de filme possuem nada mais nada menos do que 18 km de extensão e 272 kg. Ou seja, não é qualquer sala no mundo que teria porte para exibir tal obra da maneira, como eu falei, correta, bem entre aspas, ou seja, da maneira como o Nolan idealizou, rodando esse filme de maneira física. Então, apenas 30 cinemas no mundo o farão em sessões especiais. Depois disso, somente o modo mais tradicional e comercial, que é o digital. E por fim, quinta e última rodada de curiosidade, começando pela Barbie. A casa promocional da Barbie, lá em Malibu, que é uma casa que foi criada até antes, né, ali do filme, em promoção ali com a Mattel, né, que é a empresa que possui os direitos de Barbie, e também a Airbnb. É uma casa que, digamos assim, tem todo o aspecto da Barbie, é rosa, é muito bonita, e chegou a ser colocada, inclusive, para locação no Airbnb em datas especiais, porque, no geral, é uma propriedade privada, então é mais usado como promoção e como evento, não necessariamente, né, ali, digamos assim, para aluguel, mas no mínimo, é uma casa curiosa que acho que quem teria dinheiro e gosta da Barbie talvez se hospedaria. E, né, aqui falando agora sobre a quinta curiosidade de Oppenheimer. Oppenheimer não teria existido, na verdade, se não fosse Robert Pattinson. Por quê? Apesar de, obviamente, o Nolan já conhecer Oppenheimer, ele, inclusive, né, citava algumas coisas do Oppenheimer durante as gravações de Tenet, foi exatamente na festa de confraternização após o término de gravações do filme anterior dele, né, o Tenet, que o Robert Pattinson fez parte, que o Pattinson levou para o Nolan um livro de discursos do Oppenheimer lá da década de 50. A partir desse momento, o Nolan leu tal livro e se sentiu inspirado e motivado para gravar uma cinebiografia dessa personalidade que foi o Oppenheimer. Enfim, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.